Aqui a pergunta é como alcançar a sabedoria. Nós temos por ideia, por crença, por conceito mental, na verdade, por um grande princípio para todos nós, a realização a partir de um plano, projeto, que vem de uma idealização e que isso sempre é algo que se realiza no tempo. Qualquer coisa. A base, o princípio que nós temos, que nós trazemos é esse. Tudo um dia irá acontecer. Em algum momento, isso se materializará, será real. Portanto, não temos nada verdadeiro agora, aqui, nesse instante. Tudo está dentro desse princípio, que é o tempo, o depois, o amanhã. Repare, nós estamos diante de um equívoco enorme aqui, extraordinário aqui. É isso que explica essa confusão em que nós nos metemos na vida. Nós não nos permitimos esta ciência desse aprender. Aprender a vida. Aprender o que ela representa, o que ela significa. A verdade sobre ela. Então, quando nós perguntamos como alcançar a sabedoria, a ideia também se fundamenta nesse mesmo princípio. Seria uma pergunta parecida como posso construir uma casa? Ou como fazer um bolo? Nós temos que ter, por princípio, um plano, um projeto, uma ideia de um bolo, no caso, uma receita, para depois realizarmos. Assim, o nosso contato com a vida é inteiramente equivocado, porque se baseia nesse mesmo princípio. Como se houvesse uma distância entre aquilo que eu sou e aquilo que a vida irá representar para mim amanhã. Nós eliminamos a vida como ela é, como ela acontece. E ficamos nessa ideia. Aquilo que eu sou e aquilo que eu serei. Eu não tenho amor, mas um dia terei. Eu não tenho paz, mas um dia terei. Não conheço a liberdade, mas um dia conhecerei. A felicidade é desconhecida para mim aqui, mas amanhã irá acontecer. Nós precisamos rever isso, investigar isso. Nós estamos diante de uma ilusão. Aquilo que realmente temos está presente nesse instante. É a vida como ela acontece. Mas o nosso contato com a vida como ela acontece não é real, porque estamos sempre trazendo do passado esse contato. Esse movimento que vem do passado, ele nunca entra num real contato com a vida como ela é. Isso basicamente é o sentido de alguém presente na vida. Só que não existe tal coisa como alguém presente na vida. A grande verdade é que a vida é a única realidade presente. Essa ideia é a ideia que o pensamento tem formulado dentro de você, lhe dando uma suposta identidade. Então, esse sentimento, eu e a vida, é uma ilusão. Eu serei, eu terei, eu alcançarei, eu realizarei. Não existe tal coisa como o tempo, porque não existe tal coisa como alguém. Quando você olha para a natureza, você não consegue compreender com clareza que tudo que acontece na natureza acontece sem a ideia do tempo. É você que mede tudo a partir desse modelo de pensamento.
Você olha para uma pequena planta e depois, ao olhar para ela, os meses se passaram, os anos se passaram e ela não é mais uma pequena planta. Ela agora é uma grande árvore. Antes era uma pequena plantinha, mas agora é uma grande árvore. Esses meses e esses anos, essa é a ideia em nós do tempo. Mas repare, é só uma ideia em nós do tempo. Quando você olha para você hoje, você já teve 5 anos de idade. E você olha para você hoje com a idade em que você se encontra, e eu lhe pergunto, foi quando? Quando exatamente você teve 5 anos? Você tinha 5 anos? Quando você olha para si mesmo, há claro em você que essa noção de tempo é só uma noção linkada a pequenos lampejos de memórias de coisas que aconteceu. Mas não existe em você uma clara noção de tempo que percorreu. A sensação é que parece que foi ontem que você tinha 5 anos. Nós não temos essa psicológica, real noção do tempo dentro de cada um de nós. Nós temos uma psicológica noção do tempo que o pensamento imagina. A presença do pensamento é a presença da memória. E é a memória que nos dá esta noção de presença de tempo. Sem o pensamento, sem a memória, sem qualquer recordação, sem qualquer lampejos de coisas que aconteceram, a noção de passado desaparece de você completamente. E a noção de presente também desaparece. Você só tem noção do presente numa comparação em relação a uma presença de lembrança do passado. Então, o pensamento é esse elemento presente que estabelece o passado e o presente. E, naturalmente, o futuro. Porque sem o pensamento, você não tem qualquer imagem ou imaginação de alguma coisa depois. Isso por quê? Porque não existe esse depois sem o pensamento. Veja como é fascinante nós termos aqui uma compreensão muito clara de que toda a noção de vida presente, uma vida que veio do passado, que está no momento presente e caminhando para o futuro, é somente uma ilusão. Algo que o pensamento está estabelecendo. Mas o que é basicamente o pensamento? É uma lembrança, é uma memória. Sem memória, sem lembrança, sem pensamento. E sem pensamento, sem passado, sem presente e sem futuro. Se não há passado, presente e futuro, não há tempo. Assim nos deparamos com a vida nesse instante. Porque sem passado, presente e futuro, não existe alguém. A referência de ser alguém, essa referência de pessoa que você tem, se retrata, se explica, se justifica, se descreve, tendo por princípio esse princípio, que é o princípio do tempo, que é o modelo do pensamento. Estamos juntos? Aqui estamos com você investigando como se aproximar da sabedoria. Não se trata de alcançar
A ideia de obter, de realizar, de chegar lá, de alcançar, é a mesma ideia que tem por princípio o tempo. A sabedoria é a ciência do momento, é a compreensão da vida como ela é nesse instante se revelando. A ausência desta visão da vida como ela acontece nesse momento é a ausência da sabedoria. E é aqui que reside todo o problema do ser humano. Porque ele está vivendo nesse princípio do tempo. Eu fui, eu sou e eu serei. Não tenho amor, mas terei. Não tenho paz, mas terei. Estou preocupado, mas logo estarei livre desse problema. A base é o tempo, porque a preocupação vem de um pensamento. A falta de paz vem da ausência da liberdade de simplesmente ser, sem qualquer ideia de se tornar ou de se livrar. Então temos a ausência da paz. Quando temos a realidade da paz, temos a liberdade desta ausência do tempo. Então, nessa ideia de alcançar ou de se livrar, de ser diferente do que é aqui e agora, está a presença do conflito e, portanto, do sofrimento, da ausência da paz. Aqui com você estamos investigando como ter da vida uma aproximação livre do tempo. Existe um elemento fundamental, e aqui estamos trabalhando com você esse elemento fundamental para esta visão da sabedoria. Essa é a resposta para a pergunta mal formulada, porque se baseia nesse padrão de princípio equivocado que nós temos. A pergunta é como alcançar a sabedoria. E aqui estamos trazendo uma resposta para essa pergunta. E estamos corrigindo também esse equívoco desse tempo para alcançar. Aqui, sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós estamos investigando isso aqui com você. Nós temos uma playlist aqui no canal. Descobrir a verdade da sabedoria requer a presença desse elemento principal aqui, que temos tratado em todos os vídeos. E estamos explorando porque é muito vasto. Nós temos diversos aspectos a serem investigados a respeito desse assunto. E o assunto é sobre aprender sobre si mesmo. Aprender sobre o autoconhecimento. Aprender sobre o autoconhecimento é, na realidade, aprender sobre a vida. Não há uma separação entre a compreensão sobre quem é você e a vida como ela é. A dificuldade consiste em que todo o seu encontro com a vida não é real, é um encontro com base no passado. Nós não estamos em contato com a vida. O nosso contato é todo com base no passado. E agora ficou claro para você aqui o que é o passado. É a memória, é a lembrança, a recordação, o pensamento. Ele tem criado uma identidade que é esse pensador, esse experimentador. Esse elemento está sempre em contato com a vida. Assim, o nosso contato com a vida é o contato desse eu, desse mim, pensador, experimentador. Então não há um contato real com a vida.
Se não há esse contato real, não há esse aprender sobre a vida. Porque não temos esse aprender sobre nós mesmos. Aqui estamos estudando com você como realizar esse aprender sobre nós mesmos, que é esse aprender sobre a vida. Isso requer a presença de um olhar para esse momento sem o passado. O ponto é que nós não sabemos fazer isso. Nós fomos, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, desse nosso mundo, organizados, programados, doutrinados para uma vida centrada nesse sentido do eu, que é esse pensador, esse experimentador, que não é outra coisa a não ser esse movimento interno dentro de cada um de nós, que é o movimento do passado, que é o movimento da memória, do pensamento. Assim, o nosso contato com a vida não é real. Não temos ciência da beleza desse encontro com o momento presente, com a vida como ela acontece. Porque estamos baseando nossa vida nesse princípio. Nós fomos ensinados culturalmente, socialmente, para a busca do amor amanhã, da paz amanhã, da felicidade amanhã, de Deus amanhã. Quando olhamos para o mundo e percebemos todo o sofrimento presente no mundo, os ensinamentos que nós recebemos, espiritualistas, religiosos, filosóficos, motivacionais, todos nos disseram que esse sofrimento irá terminar amanhã. Quando você realizar seus sonhos, seus propósitos, seus objetivos, trace seus planos e vá em busca deles. Nessas falas motivacionais, ouvimos isso o tempo todo. Assim, nossas ações são impulsionadas por estímulos de ideações, de idealizações, de sonhos. Aqui, ligado aos relacionamentos, essa é a ideia que conhecemos sobre o amor. É alguém nos dando, é alguém nos concedendo. E isso temos que alcançar, temos que obter. Isso será amanhã. Nesse padrão ou modelo ou nicho da espiritualidade, nós ouvimos falar de quando nos tornarmos espirituais, de quando alcançarmos a iluminação, ao encontrar essa assim chamada espiritualidade. Então teremos um contato com Deus. Então a nossa ideia é sempre do amanhã, é sempre do futuro. Então nós somos educados, moldados dentro desse programa, nesta noção de tempo. Aqui estamos dizendo para você que o contato com a vida nesse momento, sem esse elemento em você, que vem do passado, que é basicamente o movimento do pensamento presente, sustentando todas essas bases de crenças, ou no âmbito do materialismo, ou do espiritualismo, ou do ponto de vista material ou espiritual, ou na realização ainda nesse mundo, mas no futuro, ou na realização fora desse mundo, após a morte, estaremos então livres
da confusão, da desordem, do sofrimento, porque haverá, então, em nossa vida, a presença da sabedoria, a verdade divina. E aqui estamos dizendo para você que tudo isso está dentro de um grande equívoco, porque estamos ainda dentro, operando ainda dentro de um modelo de prescrição do passado. É só o pensamento formulando, a partir de ideações, um futuro que ele está idealizando, que ele está programando, que ele está desenhando. E se é o pensamento que está desenhando isso, isso ainda é parte do pensamento. E, portanto, ainda está dentro do modelo do passado. Não pode ser real. Nós colocamos uma identidade presente nesse padrão de pensamento. Essa identidade indo para o futuro, para alcançar, para obter, para realizar, para viver isso. Não existe tal coisa como essa entidade. Essa entidade é uma construção do próprio pensamento. Aqui estamos lhe convidando a ter ciência da realidade da vida nesse instante e declarando de uma forma muito clara aqui para você que a verdade não é aquilo que o pensamento constrói. Aquilo que o pensamento constrói está dentro da sua própria estrutura, que é basicamente reconhecimento de memória. A verdade da vida é a vida agora, aqui. E não existe tal coisa como esse elemento presente nesse instante. Me refiro ao pensamento. Assim, tudo que o pensamento tem desenhado está dentro do seu padrão de imaginação, de criação, de ideação, para uma entidade presente, que é o eu, o pensador, o experimentador. Não existe tal elemento presente na vida. O que temos presente é a vida. A vida é essa realidade como ela acontece. E como ela acontece, há uma realidade presente imutável. Nunca deixou de ser o que é e nunca será diferente do que é. Me refiro a essa realidade de Deus. E essa é a realidade do seu ser. E neste ser está presente a verdade da sabedoria. Não se trata de alcançar a sabedoria. A sabedoria é algo inato, mas é algo que floresce em razão da presença do autoconhecimento. Assim, aprender sobre o autoconhecimento, aprender o que é lidar com esse momento, sem o passado. Esse aprender é o aprender na vida, é o aprender dela, nela. A realidade do seu ser é a vida. E esse aprender requer o descarte desse padrão de pensamento. Esse é o descarte do tempo. Esse é o descarte da ilusão eu fui, eu sou e eu serei. Não existe esse eu. Não existe essa entidade presente indo para algum lugar e vindo de algum lugar. A vida como acontece nesse momento. A compreensão dela requer a presença desse aprender. Portanto, aqui se trata de descobrir o que é olhar, o que é perceber, o que é sentir, o que é se dar conta de suas reações aqui e agora, nesse momento. Observar os pensamentos, os sentimentos, as sensações, as percepções,
percebendo a ilusão de uma identidade presente, procurando se separar desse instante, se separar desse momento, procurando sustentar a ilusão de um futuro para alcançar ou para se livrar. O desejo do amanhã, a ânsia pelo depois, a busca pelo que está faltando. Todo esse tipo de coisa se situa no modelo do pensamento. Uma coisa que nós aprendemos dentro dessa cultura. Nós aprendemos a viver assim. E agora temos que desaprender isso. Porque ter uma aproximação da vida nesse momento, e é só nesse momento, o aprender é algo que está presente momento a momento. O contato com esse instante revela aquilo que está além de tudo aquilo que o pensamento imagina ou tem imaginado. Um contato real com esse momento é um contato com algo fora do conhecido, fora da mente, fora do ego, fora do eu. É aqui que se encontra aquilo que o ser humano procura. Ele está procurando no futuro. Ele está procurando no tempo, no lado de fora, em realizações externas ou em imaginações de realizações internas, mas sempre tendo por princípio esse princípio do tempo, do vir a ser, do alcançar. Essa é a condição em que nós nos encontramos como seres humanos. Liberar isso significa ter um contato com a verdade daquilo que está além do conhecido, além do tempo, além do eu. Então, esse aprender sobre aquilo que somos consiste em descobrir o que é olhar. Um pensamento surge, um sentimento surge, uma emoção surge, uma sensação surge. E nesse instante, você se dá conta, está cônscio, ciente desta reação. E quando há essa clareza de olhar, esse elemento que vem do passado para gostar, não gostar, concordar, discordar, dessa aparição não surge. E quando esse elemento não surge, essa própria aparição perde a importância. É assim que todo esse conteúdo que aparece aqui e agora, que é algo que vem do passado, se dissolve. Porque ele não encontra mais esse elemento de sustentação para esse padrão de repetição, de continuidade, de condicionamento. É assim que nos aproximamos da verdade, da revelação, daquilo que é Deus nesse momento. A ciência de Deus é a ciência do seu ser. Esta é a realidade da vida. Portanto, a base para o florescer da sabedoria é que a presença dessa inteligência. E essa inteligência é aquela que está presente quando há essa verdade desse conhecer a si mesmo. É nesse sentido que temos a verdade do real conhecimento. O real conhecimento é esse conhecimento da realidade de Deus. Mas não é um conhecimento que se adquiriu. Esse conhecimento parte desse conhecer aqui e agora, momento a momento. Esta é a presença da inteligência espiritual, a base para a sabedoria, que se revela nesse momento, quando o eu não está, quando o ego não está.
Então, esse é o nosso assunto aqui com você, nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos juntos. São 2 dias nesse encontro online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. É somente o pensamento surgindo, aparecendo, se separando, criando a ilusão do corpo, da mente, do mundo, da inconsciência, da ilusão, a ilusão do medo, a ilusão do sofrimento, a ilusão do nascimento.